A pior parte, de longe, de ser entusiasta de realidade virtual é que, na maioria do tempo, eu tenho que estar recomendando um produto da Meta, mano. E não é uma situação muito agradável. Eu preferia que não fosse o caso. Infelizmente, a forma mais conveniente de alguém entrar na realidade virtual é o MetaQuest, pelo menos no momento. Existem outros aparelhos no mercado, mas é a forma mais simples, mais disponível. Talvez não para os brasileiros, porque não lançou aqui ainda oficialmente. E ainda assim, acho que a esmagadora maioria dos brasileiros que está já experimentando com realidade virtual usa um Quest para isso. Eu queria que a empresa correta estivesse por trás disso aí. A empresa correta estivesse na crista da onda, na ponta da lança, alguma outra metáfora aí para estar na liderança do negócio. A Nintendo, moleque, faz muito sentido, ou pelo menos faria muito sentido, se a Nintendo estivesse explorando a realidade virtual em vez da empresa do Zuckerberg, mano. Vamos lá, eu sei que muita gente talvez ache absurda a ideia de que a Nintendo entraria nisso aí. E alguns talvez apontem pro Labo, que é basicamente um Google Cardboard mais caro, assim, mais difícil, mais inacessível. Ou seja, é a direção totalmente errada de fazer realidade virtual. Eu imagino que talvez a Nintendo aponte pra isso e fale, ó, tá vendo? A gente tentou, ninguém quis, então tá aí. Isso aí é tudo que a gente vai tentar com realidade virtual. Obviamente, isso é uma coisa mais recente porque a Nintendo já teve uma pequena experiência com realidade virtual, com muitas aspas. Nos anos 90, a Nintendo lançou o Virtua Boy, criado por ninguém mais, ninguém menos do que o Gunpei Yokoi, o criador do Game Boy. Infelizmente, o Virtua Boy não teve o mesmo sucesso do Game Boy, ele vendeu pouquíssimas unidades, acho que não lançou nem 30 jogos no total, ele foi descontinuado menos de 2 anos depois do lançamento, se não me falha a memória. Foi um desastre. Infelizmente, não era ainda a hora daquele tipo de tecnologia, até porque de virtual o Virtual Boy não tinha nada, era só um gráfico 3D, bem assim, rudimentar, só tinha a LED vermelho. Então os jogos eram basicamente monocromáticos, só vermelho e preto. Não era bacana, ele era vendido, marketeado como se fosse um portátil, mas na verdade você tinha que colocar ele numa mesa, ele era literalmente um console de mesa. Que era uma porcaria, eu tive um, e a propósito, o meu, ele não estava funcionando, porque ainda tem isso, a tecnologia que eles usaram para criar aquele efeito 3D, eram uns espelhinhos que ficavam rodando assim rápido, e aí... Imagina, um console vendido para crianças, com partes móveis. Existe um bom motivo de Virtua Boy funcionando ser relativamente caro nos sites de leilão virtual. Pois é, a Nintendo tentou o Virtua Boy, não deu muito certo, mas ela nunca parou de tentar revolucionar o mercado dos games. Inclusive, toda a história da Nintendo é isso, tentar coisas diferentes. Antes mesmo do Wii sair, vocês lembram do Nintendo On, que foi um vídeo fake de uma época que a gente era mais ingênuo, talvez, né? Edição de vídeo, efeitos especiais, isso não era tão acessível para o público geral. Então, quando esse vídeo saiu, lá no meio dos anos 2000, um pouco antes do Nintendo Wii ter sido lançado, muita gente acreditou, eu admito que eu acreditei, até aparecer esse negócio horrível aí, esse Mario todo leproso que aparece no final do vídeo foi o que meio que entregou que não parece que a gente está vendo algo feito pela Nintendo de verdade, mas muitos de nós tivemos esperança de que isso seria um novo console da Nintendo, e nesse vídeo do Nintendo On tem um elemento que parece sugerir algo análogo à realidade virtual, um visor que o jogador vai colocar, e aí ele mostra que o cara vai usar o corpo para performar ações dentro do jogo, para ter aquela imersão como a gente tem hoje em dia em realidade virtual. O Nintendo On era fake, mas eu fiquei com muita esperança do que o futuro dos games poderia trazer, essa ideia de estar dentro do jogo. E eles usaram, para esse momento de realidade virtual, um vídeo de Metroid, né? Então trazendo à mente aquela ideia de, já pensou, mano, quando você puder entrar e você estiver vendo como você se segura na arma e tal, coisa que eu faço agora todo dia à noite com os meus brothers. A propósito, quando o Wii foi finalmente lançado algum tempo depois, a premissa era basicamente isso, movimento com o corpo, jogos simples, gráficos bem rudimentares, mas movimentando o corpo para sentir que você está realmente fazendo alguma coisa ali dentro daquele jogo. Acho que a maioria das pessoas jogou o esportes, ainda que brevemente na casa de um amigo, né, só para testar, e é fantástico como aquele controle, o emote, ele não tá realmente capturando direitinho o que se faz, como hoje os controles, que diabo é um controle, maluco? Como hoje os controles de consoles de realidade virtual fazem, né? Era bem tosco aquele negócio, mas era divertido pra caramba, ficar fingindo que tava batendo na bola de tênis lá com os amigos. Essa filosofia, movimentar o corpo, jogos de visual mais simples e com um apelo talvez um pouco mais casual também, para poder incluir todo mundo, inclusive quem não é gamer, isso eu acho que é o espaço, é o novo espaço
pros games, cara. A Nintendo entende melhor que ninguém que só ficar cada vez oferecendo gráficos mais sofisticados e mais fotorrealistas tem um limite pra isso, eventualmente. Você consegue se imaginar, você que tem um PS5, você consegue se imaginar querendo comprar o futuro PS6? Será que tem muito mais o que fazer? Parece que não, né? Seria muito interessante ver um esforço em outra direção pra imersão. E como eu falei, a Nintendo, pelo seu histórico, por entender essa filosofia de entregar uma experiência que talvez é um pouco mais, né, graficamente não é tão impressionante, mas que oferece imersão de outra maneira. Mano, na época que saiu o Wii, um dos jogos, acho que de lançamento, ou pelo menos foi muito pouco tempo depois que o Wii lançou, que chamava Red Steel. O comercial foi um de muitas decepções gamers que eu tive ao longo da vida, porque vendo o comercial, parecia que era um negócio como o que eu tenho hoje em realidade virtual. Jogo de tiro em realidade virtual, aquele comercial me fez pensar que eu teria aquilo muito antes, quase 20 anos atrás, não era o caso. Quando o Red Steel finalmente saiu, foi o jogo que eu tava mais empolgado pra pegar. Bicho, foi questão de jogar assim 5 minutos e ver que eu tinha sido enganado, sabe? Quando a ficha demora pra cair, eu fui pouco a pouco aceitando, tipo, eu vi o jogo e falei, cara, é só isso aqui mesmo. Lembra muito o House of the Dead, joguinho de arminha do arcade, e embora o House of the Dead seja muito divertido, quando você estava esperando uma outra parada muito mais imersiva, um joguinho de arcade foi extremamente decepcionante. É possível que a Nintendo observe o que aconteceu com o Virtual Boy, veja que o Labo realmente não foi pra lugar nenhum. Lembra quando tinha um monte de gente empolgada com o Labo, bicho? Era uma tentativa de misturar o console com algum tipo de brinquedo, sabe? Tornar o console mais próximo de um brinquedo, que no final das contas é um pouco da origem da Nintendo. Afinal de contas, pra quem não sabe, a Nintendo foi por um bom tempo com uma marca de jogo, de brinquedo, né? Antes de entrar de cabeça nos videogames e se tornar realmente o foco principal da empresa. Então, eu entendo essa aproximação do videogame com aquela coisa de brinquedo e tal, mas é obviamente a direção errada. Não acho que ninguém se interessou de fato com o Labo. Ainda vende a parada? Acho que já deve ter sido descontinuada, né? Eu imagino. É isso que eu mais queria. Porque a Meta, ela não é uma empresa de console. E tem várias decisões meio malucas dela que deixa isso cada vez mais claro. E tem, obviamente, também as questões de que confiar no Zuckerberg com as suas informações pessoais é uma coisa difícil de convencer as pessoas. Eu, pessoalmente, eu não tô advogando por isso, tô só falando pessoalmente, tá? Eu, pessoalmente, não me importo mais, porque eu já cansei de ficar me preocupando com a questão de privacidade, né? Entre o Google saber tudo sobre mim, Microsoft saber tudo sobre mim, a Meta já sabe tudo sobre mim, as empresas têm tudo, já tem meu cartão de crédito, meu endereço, até a gente sabe tudo. Então, como alguns se preocupam, você colocar um visor de realidade virtual, isso vai fazer com que o Zuckerberg agora possa ver a sua casa. Eu duvido muito que isso seja algo que seja viável de fazer e, honestamente, considerando tudo mais que eles já sabem, todas as informações pessoais que eles já têm sobre mim, cara, ver a parede da minha casa, a minha geladeira, faz muito pouca diferença a essa altura do campeonato. Eu já aceitei que privacidade não existe. Ainda assim, tendo dito isso, ainda seria preferível que uma outra empresa aparecesse para tirar a Meta do trono da forma mais acessível de acessar a realidade virtual. Seria muito doido e, como eu falei, considerando o histórico da Nintendo de valorizar aquela coisa da imersão através de usar o seu corpo para interagir com o jogo, considerando que eles tentam coisa maluca. Mano, lembra o Balance Board, aquela balança para um joguinho na Wii Fit? Lembra disso? Se os caras fizeram isso, por que não pode fazer um visor de realidade virtual? Por que não tenta de novo? Na moral, a propósito, falando em maluquice da Nintendo, uma coisa que eu preciso mencionar aqui, porque eu não sei se vou ter outra oportunidade para falar sobre isso. Tinha um acessório que anunciaram para jogos do Nintendo Wii, que seria acho que chama oxímetro de pulso em português, que é a maquininha que mede tanto os seus batimentos cardíacos quanto o seu nível de oxigenação na corrente sanguínea. E era anunciado para ele colocar no seu dedo durante um jogo, e o jogo ia ler a forma como você está reagindo, e ele ia se adaptar a como você está se sentindo. E eu imagino que a forma como isso seria mais utilizada é se você começando a ficar com um momento mais intenso no jogo, se os batimentos sobem, o jogo vai lá e torna-se ainda mais difícil. Eu não sei se é necessário ler os batimentos cardíacos e a oxigenação do paciente. A esse momento, se você tá com um negócio no dedo, você virou um paciente agora, maluco. Eu não sei se faz tanta diferença assim, talvez é por isso que o negócio foi cancelado no final das contas. Nunca saiu esse aparelho. Mas você entende meu argumento, né? Uma empresa com um longo histórico de tentar coisas novas, quando parece que essa escalada por gráficos fotorrealistas tem um gargalo, tem um teto, no final das contas. Uma empresa que sabe espremer muito de um console com um hardware um pouco inferior aos competidores. Uma empresa que nunca teve medo de apostar em algo completamente maluco, completamente na contramão do mercado. O Wii, muito se falava que a galera ia enjoar dele, eventualmente, e meio que foi o que aconteceu. Mas é inegável que ele vendeu pra
caramba. Então não importa se ele não era o console dos gamers hardcore. Foi muito interessante ver algo diferente. Você quer ver pra sempre a mesma coisa, o mesmo controlinho, os mesmos jogos, as mesmas franquias, as mesmas empresas? É legal que a empresa chegue e tente algo completamente diferente. Então, Nintendo, pelo amor de Deus, por que vocês não consideram realidade? Vocês querem deixar na mão desse cara pra sempre? Olha aí, mano. Não precisa ser assim, né? Basta vocês quererem. Mas enfim, o que você acha? Coloca como sempre embaixo nos comentários. É isso, gente. Eu ficando por aqui e até a próxima. Ah, quase que eu esqueço. Dá o joinha, se inscreve, deixa um comentário, engaja com o vídeo aí, é o que eu tô te pedindo. Tô tentando fazer vídeo todo dia, eu dependo de você. Agora só sai vídeo agora quando tiver, deixa eu ver aqui. Quando você der like, eu vou ficar esperando aqui. E é isso, gente, até a próxima.